Oi, povo, tudo bem? Hoje é dia de aula de geografia, mais precisamente de aula de cartografia. Então, aquela ciência que estuda os mapas, a elaboração deles, né, o uso das tecnologias, aquele quesinho de arte, é isso que a gente está vendo. E hoje é dia de ver aula sobre fuso horário, tá? Vai ser bem tranquilo, você não vai ter dúvidas mais, te garanto. Então cola aqui na aula, papel e caneta para vocês entenderem tudo sobre o que eu vou falar hoje, tá bom? E garanto que você nunca mais vai pensar que fuso horário é confuso, viu? Então vamos lá. Olha só, a primeira coisa que a gente precisa rever é o conceito de movimento de rotação. De novo ele, o globo, que também é uma representação cartográfica que a gente vai falar mais adiante. Olha só, a Terra faz um movimento em torno do seu próprio eixo e ela gasta 24 horas para fazer esse movimento. Eu vou colocar um sonzinho aqui desse lado, isso. E eu vou mostrar para vocês uma coisa, o sentido que a Terra faz, esse movimento é de oeste para leste, é isso aqui. Logo, onde é que aparece o Sol primeiro? Do lado leste. Portanto, sempre desse lado vai ser dia primeiro. Em oposição, esse lado, o lado oeste, vai ser noite. Sendo assim, conforme a Terra vai girando, a gente vai tendo então diferentes áreas aí com diferentes incidências solares. Não vai ser a mesma coisa, certo? Porque a Terra é redonda. E aí, no século XIX, vários países se reuniram e criaram uma conferência, que é a Conferência de Washington, para conversar sobre isso, a respeito desses diferentes horários, porque os países que já tinham, estabeleciam transações, tinham relações comerciais, as pessoas que iam e vinham, já tinham uma confusão muito grande, porque cada lugar tinha um horário diferente, porque as pessoas iam organizando o seu dia em relação ao sol, ao nascer do sol. Então, durante o dia, realizavam suas atividades. Mas em outros lugares, esses horários não batiam. Se a gente pegar na internet e for estudar e pesquisar sobre a circunnavegação de Fernando de Magalhães, a gente vai perceber que nos registros deles tem uma certa confusão. Porque conforme eles foram dando a volta na Terra, eles foram percebendo esses diferentes horários. E isso aí bagunçou um pouquinho o registro deles, porque em cada lugar que eles chegavam era um horário diferente. Certinho? Então houve uma convenção. E aí, para a gente entender o que seriam os fusos horários, a gente vai precisar lembrar de outras coisinhas. Lembra que na aula passada a gente falou que a Terra era uma circunferência e ela tinha 360 graus? Ok. E a gente já sabe que a Terra demora 24 horas para fazer o seu movimento de rotação. Ok. O que foi feito? Esses 360 graus dividido pelos 24, quer dizer, pelas 24 horas, que é o tempo do movimento de rotação, é igual a 15 graus, certo? Então a Terra foi dividida em 24 faixas e essas faixas tinham 15 graus. E cada faixa dessa é chamada de fuso, certo? De fuso horário. Então quero que vocês imaginem o seguinte: uma mexerica, povo. Sim! Ela não é cheia de gominho, a Terra foi dividida assim, em gominhos, tá bom? Esse globinho, eu vou chegar pertinho, vocês vão perceber que nele tem umas divisões, não é isso? Olha aqui. Cada espacinho desse é um fuso. Aqui nós temos os horários desses fusos. Não sei se tá focando, tudo bom? Então, o que eu quero que vocês pensem? Que a Terra foi dividida, então, olha aqui o fuso, em 24 fusos. Vou colocar aqui, ó. O que eu fiz foi isso, tirar um moldezinho daqui. Foi colocado, então, 24 fusos e cada fuso com 15 graus. Beleza? Entendeu por quê? E aí, dentro de cada fuso, nós temos o meridiano, que é conhecido como meridiano de referência, certo? E todos os lugares, cidades e países que tiverem nesse fuso terão o mesmo horário, certo? Ah, se tiver mais para cá, professor, não importa.
elas terão o mesmo horário. Esse horário é chamado de hora legal, beleza? Então tá bom. Só para vocês entenderem, aqui a gente tem o meridiano referência, que é o meridiano de Greenwich. E esse meridiano é o seguinte, ele também tem o seu fuso, e só que aqui no meio nós temos o meridiano de Greenwich, certo? E a gente precisa lembrar que ele divide a Terra em duas porções. Então nós temos aqui o lado oeste e daqui nós temos o lado leste, beleza? Então eu tenho 12 fusos desse lado e eu tenho 12 fusos desse lado, totalizando 24 fusos, belezinha? Ok. O que vocês precisam entender? Que cada fuso representa um horário, certo? E aí, o que acontece? Presta bem atenção nisso, tá? Nós temos aqui o lado leste, que sempre vai estar adiantado, porque o Sol nasce primeiro, e aqui atrasado. Não é isso que vocês vivem falando? Ah, se é dia aqui, então lá no Japão é noite e vice-versa? É por conta disso. Então, o Japão está desse lado e nós estamos desse aqui. É por isso que ocorrem essas diferenciações por conta do movimento de rotação e do sentido dele de oeste para leste. Tranquilo? Ok. Aí eu queria que vocês entendessem mais uma coisinha. Lembra que eu falei para vocês que de um lado tinha o meridiano e do outro o antimeridiano? Esse antimeridiano, ele vai ser conhecido como a linha internacional de mudança de data. Sim. Olha só, quando a gente ultrapassa esse limite aqui, nós temos então um novo dia. Do lado leste vai ser um dia a mais e do lado oeste um dia a menos. Então hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 29, tava olhando aqui para saber, gente. A pandemia deixa a gente meio assim, sem noção do tempo. Hoje é dia 29. Então se eu atravesso para o lado leste, será dia 30. E quem está do lado leste, se atravessar, será dia 29. Ok? Professora, mas a senhora, hein? Que é isso? Tá numa coordenação motora péssima. Olha aí, uma linha toda torta. Nem conseguiu fazer o trem retinho. Não, gente. Quando vocês forem estudar, inclusive eu vou colocar um mapinha aqui, vocês vão perceber que essas linhas elas são todas tortinhas. Porque por mais que tenha se definido um fuso, conforme a determinação de cada país, plebiscito, eles vão dando uns entortadinhos assim nos meridianos, nos fusos. Por quê? Porque não é interessante, por exemplo, uma cidade que está bem ali no meio daquele meridiano, daquele fuso, ter dois horários. Então eles entortam e jogam esse país para aquele lado, para que ele fique no mesmo fuso. Do mesmo jeito aqui, por conta das Ilhas Samoa, por exemplo. Com dois horários, não dá, né? Então por isso que ela é tortinha assim, para jogar essas ilhas para um lado só. Porque a transação comercial, as relações que haviam nessa área ficavam muito complicadas, tão próximas e com a diferença de um dia. Tenso, né? Então, beleza, vocês entenderam aí? Linha Internacional de Mudança de Data, também conhecida como LID, tá bom? Continuando aqui, povo. Olha só, é importante a gente falar também do Brasil, né? Sim, do Brasil. Nosso país, ele é muito extenso. E nós temos o fuso -2, -3, -4 e -5, por conta da extensão do país, certo? Como ele é bem extenso no sentido oeste-leste, permite que nós tenhamos tantos fusos. Quem vai ter o fuso -2? Fernando de Noronha e algumas ilhas, outros arquipélagos ali naquele pedaço. -3 é o horário oficial de Brasília, que é onde o estado de Goiás está. Depois nós temos o -4, que é o fuso onde está, por exemplo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que está tão pertinho do nosso estado, né? E lá na outra ponta nós temos o Acre, somente ele com o fuso -5. O Acre, ele passou por algumas mudanças e eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? Até 2008 ele estava no fuso -5. Isso trazia alguns desconfortos, né? Então, se você está acordado às 10 horas da noite,
quem tá lá no Acre será 8 horas, por exemplo. Agora, às 5, que horas vai ser lá? 3 horas da tarde. Então, para poder diminuir isso um pouco, em 2008 foi determinado que o Acre passaria para o fuso -4. Lembra que eu falei que eles dão jogou o Acre para lá. Só que a população não curtiu muito, não. Ai, professora, por que não? Porque, gente, tem a questão da luz do dia. Então, eles acabavam não aproveitando. E a população sentiu muito desconforto. Foi feito um plebiscito e o povo falou, volta o -5. Então, em 2013, voltou o -5. Só para vocês ficarem sabendo a respeito aí dos fusos horários. Agora a gente vai trabalhar com alguns probleminhas, tá? O primeiro são situações, tá bom? Para facilitar a vida, para ficar mais fácil. O primeiro, uma situação da minha vida, gente. Hoje, são 5 horas da tarde e eu preciso muito falar com a minha amiga. E a minha amiga mora na Califórnia, sim. Eu queria falar com ela e tô com medo de ser inconveniente, tipo, ser um horário, assim, indesejado, ou que ela esteja fazendo alguma coisa, porque ela é muito ocupada. É Lady Gaga, gente. Preciso muito falar com ela. Preciso contar uns bafos pra ela. E aí, o que acontece? Ela está na Califórnia, onde o fuso é -7. E eu, Vanessa, estou aqui em Goiás, Goiânia, com o fuso -3. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular para saber qual que é o horário lá na Califórnia. E aí eu vou colocando aqui, nós vamos resolver esse problema junto, e eu vou colocar desse lado aqui os cálculos, tá bom? Então presta bem atenção nos nossos cálculos. A primeira coisa que a gente tem que fazer para saber é observar o hemisfério. Por quê? A regra é o seguinte: se eu tiver em hemisférios diferentes, oeste e leste, eu vou somar esses fusos. Se nós tivermos o mesmo hemisfério, só no leste, ou só no leste, nós vamos subtrair, certo? Então vamos localizar aqui no mapinha, no globo, onde eu estou e onde Lady Gaga está. Como Lady Gaga está nos Estados Unidos e eu, Vanessa, estou aqui no Brasil, e ambos são países que estão do lado oeste. O que eu vou fazer? Eu vou subtrair os fusos. Então, presta atenção, povo. Se nós temos -7 da Califórnia e -3, eu vou esquecer o sinal, tá bom? E vou subtrair. Esquece se é -7, -4. Eu vou subtrair 7 por 4. Perdão, já dei a resposta. Eu vou subtrair 7 menos 3, que é o meu fuso, que vai dar 4. Então, de Goiás para Califórnia, nós temos aí a diferença de 4 fusos, certo? Agora vem a outra regrinha que eu quero que vocês guardem também. O segundo passo. Toda vez que eu for para o lado oeste, eu vou subtrair. Toda vez que eu for para o lado leste, eu vou somar. Eu tenho que ter isso na cabeça. Então, eu estou indo de Goiás para os Estados Unidos. Então, eu estou indo mais ainda para o lado oeste. Eu vou subtrair. Então, volta lá. O horário que eu disse para vocês inicialmente. Agora são 17 horas. E eu já sei quantos fusos de distância, que são 4 fusos. O que eu vou fazer? Subtrair 17 menos 4. E eu tenho aí o quê? Um valor de 13. São 13 horas na Califórnia. Olha o tanto que é simples. Então agora eu posso fazer a minha ligação. Oi, amiga, tudo bem? Saudade! Olha só, que isso. E pra ir? Agora? De avião? Tá, eu vou. E se eu fosse de avião visitar a minha amiga, hein, gente? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse horário que eu já sei, que são 13 horas, e vou somar o tempo de viagem. Eu fiz uma pesquisa aqui na internet e descobri que em média são 12 horas. Se não são 12 horas de viagem, eu só tenho que somar essas 12 horas para saber que hora eu chego lá. 13 mais 12. E nós vamos ter 25 horas. 25 horas, sim. 13 mais 12, 25 horas. Mas o dia não tem 25 horas, eu tenho 24. Então, 25 menos 24, 1 hora. Então, vai ser 1 hora, tá?
do dia seguinte, certinho? E assim eu resolvi o meu problema com a minha diva e aí eu vou visitá-la, certo? E se nós fôssemos falar com uma outra pessoa, tipo Naruto no Japão? Faz de conta, bobo. Olha só, no caso do Japão, nós vamos trabalhar diferente. Nós vamos trabalhar agora com os graus, tá bom? Aqui agora, por mais que você saiba que é -3, eu vou te apresentar como se nós estivéssemos a 45 graus negativos GMT, ou seja, em relação à hora oficial aí do meridiano de Greenwich. E o Japão está no fuso de 135 graus, beleza? Então vamos guardar aí essas informações. O que a gente tem que fazer agora? Nós temos que pegar esses graus e transformar em fuso. Para transformar em fuso, lembra que um fuso tinha 15 graus? Basta dividir. Então eu vou dividir 45 por 15, certinho, que vai dar 3. Então menos 45 passa a ser -3. E o 135 do Japão eu vou dividir por 15 também, e aí eu vou ter o valor de 9. Só que aqui é 9 positivo, porque nós estamos falando do Japão, que está do lado leste, que são horas adiantadas. Agora eu já tenho os meus 2 fusos, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar e colocar aquela regrinha que eu apresentei para vocês. Eu disse o seguinte: se estiver no mesmo hemisfério, nós subtraímos. E se estiver em hemisférios diferentes, nós somamos. E aí, olha só. Estou eu aqui no lado oeste, certo? E o Naruto tá aqui do lado leste, hemisférios diferentes. Agora é hora de somar. Então nós vamos somar 9 mais 3, esquecendo o sinal, tá bom? 9 mais 3, e nós vamos ter então 12, certo? Então eu tenho aqui uma distância de 12 fusos, certinho? Agora eu preciso saber que hora que vai ser no Japão. E eu já tinha dito para vocês inicialmente, lá no primeiro problema, que são 5 horas da tarde, ou seja, 17 horas. O que eu vou fazer? Agora eu vou aplicar se é positivo ou se é negativo. Aqui tá o sinalzinho, olha só. Se eu for para leste, eu somo. Se eu for para oeste, eu subtraio, certo? Então, olha só. Se nesse caso, eu estou aqui e vou para cá, né? Cadê? Deixa eu mostrar para vocês. E vou para cá. O que acontece? Eu estou indo para o leste. Se eu vou para o leste, eu vou somar. Eu já descobri que esses fusos dariam 12. Agora a gente vai fazer o cálculo. Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que nós tínhamos 12 fusos de diferença? E agora são 17 horas e nós vamos somar 17, certo? Mais o fuso que a gente descobriu, que é 12, certo? Vai dar 29. 29 vai acabar passando de 24 horas. 24 horas, vamos extrair essas 24 horas, dessas 29 vão sobrar quantas? 5 horas. Portanto, são 5 horas, mas são 5 horas do dia seguinte. Sim, porque a gente está indo para o lado leste. E a gente sabe que lá nós temos o sol nascendo primeiro, certinho? Agora, vamos pensar no caso do Acre de uma maneira bem simples. Eu vou colocar a reta para vocês aqui, meridiano de Greenwich, e nós estamos no fuso -3, certinho? Que são 17 horas. Olha só, no fuso -3, 17 horas. No fuso -4 são 16 horas. E no fuso -5, 15 horas. Porque tá do lado oeste e a gente subtrai, certinho? E se fosse Fernando de Noronha, professora? Ah, gente, Noronha-se, né? Se fosse, a gente ia somar. Então, se aqui é 17, é um fuso só, que é, no caso, o fuso -2, eu tô indo pra lá, então lá vai ser 18 horas. Muito simples, né, gente? O conteúdo é esse. Eu vou colocar exercícios resolvidos pra vocês, tá bom? Para servir de exemplo, e eu quero que vocês arrasem no cálculo, viu, pessoas?
bom estudo, espero que vocês tenham gostado da aula. Tá com dúvida, povo? Aparece lá no EO, tá bom? Tchau!